Aoba! Bem-vindo a todos e todas. Como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Porto e mais um Escalada Consciência. Bom, sou escalador, amante da escalada e, além disso, eu faço parte de um grupo de estudo e de um programa de pós-graduação de reabilitação e desempenho funcional, para o qual eu tenho que organizar algumas aulas, alguns temas, e dos temas que eu pesquisei é treinamento de força na escalada. É um tema que eu gosto bastante, eu também faço parte de um grupo de estudo sobre desempenho, treino, e quero compartilhar com vocês essas essa pesquisa, né, o que eu achei para ver o que vocês acham. Vamos lá, de evidências científicas, claro, sobre o treino de escalada. E antes disso mesmo, antes da proposta dessa aula, já tinha caído na minha mão por um amigo que me mandou esse artigo que fala de treinamento, de força, uma revisão de artigos, né? Achei super interessante. Eu falei, poxa, uma revisão para eu conhecer mais artigos, né? Eu conheço poucos artigos e achei que houvessem mais artigos, porém parece que não são tantos assim. Bom, os autores são da Alemanha, três autores: a Kaja Lager, Christian Simon e Joseph Wilfmeyer. Minha pronúncia tá aqui uma foto, só para a gente lembrar um pouco. Isso daqui é a escola, a universidade da qual eles escreveram, faziam parte até então, fazem parte, né? Departamento de Ciências Humanas. E eles analisaram artigos de escalada esportiva e boulder, né? Que tivessem praticantes de escalada esportiva e boulder. E que fossem e que buscassem treinos, intervenções, treinamentos de 4, 6, 8, 10 semanas, aí os treinamentos que tivessem, e buscassem desempenho nos preditores de performance de escalada, força de resistência, força máxima, endurance, tanto de flexores de dedo quanto de membros superiores. Então, vamos para umas questões práticas do nosso dia a dia antes, quando nós organizamos o nosso treino na academia, organizamos para alguém como treinadores, né? O objetivo desse compilado de informações meu aqui é para todo mundo que gosta e se envolve com treinamento. Questões práticas. Nós temos, para nosso benefício, podemos realizar exercícios inespecíficos, que são exercícios que não envolvem escalada, nem parcialmente o gesto motor da escalada, e existem diversos exercícios que são praticados, são vendidos como treino, né? Exercícios semi-específicos que envolvem parte do gesto motor da escalada, algumas articulações, ou uma pelo menos, um músculo ou alguns, essa relação intra-intermuscular, pode ser no campus board, pode ser no fingerboard, enfim, pode ser com carga, pode ser sem carga. E temos treinos específicos, que são os treinos escalando, treino de boulder, treino mais longo de via, mais movimentos e até mesmo o treino na rocha, ou seja, aqui o treino específico, escalando. Molhar as palavras. Esse quadro dá uma dimensão melhor que ela traz no artigo dela. Então, os artigos que ela buscou, ela conseguia, eles no caso, né, categorizar, qualificar, ter uma relação de método de acordo com o volume e a intensidade dos exercícios, método de força, método de hipertrofia, método de endurance, que está diretamente relacionado aos ganhos fisiológicos, né? São adaptações fisiológicas diferentes que vão ter uma reação lá no desempenho, na performance. Elas são, por exemplo, um treino de força máxima, aqui nós vamos ver que alguns desenvolvem questões neurais, o treino de hipertrofia já está relacionado a outros ganhos, assim como o de endurance, né? Relacionado, por exemplo, a maior fluxo, maior perfusão sanguínea, enfim. Desses artigos que esses autores avaliaram, esses autores da revisão sistemática,
Apenas 12 tinham qualidade para fazer parte dessa revisão. 12 artigos você conseguia ter reprodutibilidade, conseguia se enquadrar no tema da pesquisa desses autores, um treinamento de força para membros superiores, para os principais preditores de desempenho da escalada relacionados à força, claro. Vamos falar desses treinos? Ó, o primeiro treino, eu vou falar só de 3 treinos, porque eles trazem bem uma coisa cotidiana que acontece no nosso dia a dia, que eu achei interessante, e lembrando que são 12, dos 12, 9 são fáceis de achar, 2 eu entendi que não são artigos, são tese, e um precisava pagar, eu não consegui ler. Os outros, para quem gosta de treino, de escalada, já deve ter lido, tem do Modernache, da Eva Lopes, tem esse daqui do Herman, tem 2 do Herman, que é um professor da Noruega. Vamos falar desse daqui, é uma questão que acontece com a gente com exercício inespecífico, por exemplo, e envolvendo 2 métodos de treinamento. Que método é esse? O método de força e o método de resistência. Então, muitas vezes nós temos dúvida, né? Você faz aquele fortalecimento geral na academia, costa, ombro, peito, e eu vou fazer. Se eu quero ter um benefício na escalada, eu vou fazer poucas repetições com bastante carga ou pouca carga e bastante repetição. E foi isso que esse professor avaliou aí com 30 pessoas, homens e mulheres, escaladores iniciantes e intermediários, né? E o grupo controle, lógico, o grupo que não fez a intervenção nem de força nem de resistência, avaliou esses escaladores pré e pós, quanto à resistência de membro superior no bend arm, resistência de flexores no dead hang, e avaliou escalando também, né, quantificando aí o desempenho dele numa via de dificuldade crescente, 43 movimentos, e quantificava quantos movimentos o escalador conseguia fazer antes e após o treino. Treino de 10 semanas, 2 vezes por semana, foi o treino inespecífico que eu já falei, puxada costa, supino, remada, rosca bíceps, desenvolvimento ombro, flexão e extensão de punho, e as cargas relacionadas a um treino de força, 5 repetições, um treino de resistência, 20 repetições. Fizeram um treino relativamente igual no número, no volume. E o que aconteceu com esse grupo? Vamos ver o que esses professores acharam. O grupo, quem melhorou mais? O grupo que treinou força ou o grupo que treinou hipertrofia? É força ou resistência? Bom, os dois. Os dois melhoraram igual. Próximo, 10, 11%. E o grupo que não treinou? Melhorou pouco, 4%. Porém, o grupo que não treinou nem força nem resistência, ele escalou mais vezes ao longo dessas 10 semanas do que o grupo que treinou. Tanto o grupo de força quanto o grupo de resistência treinou pouco. Mesmo assim, melhoraram um pouco. Presumiu-se que o treino inespecífico ajuda a manter o desempenho quando você reduz a sua quantidade de escalada. É essa a conclusão que o artigo chega. É um artigo bem interessante do professor Herman, da Noruega, né? E agora tem o professor Nicolai Stien, também da Noruega. É um artigo mais recente esse daqui, já é de 2020, 2021. Ele usou atletas, escaladores avançados, tá vendo? Nono A é a média, então tinha nono, 10º grau, usou 3 grupos também e passou por uma coisa que a gente também se pergunta no dia a dia, né? Como a pessoa que treina ou a pessoa que é treinador. Eu vou fazer 2 treinos longos, tipo terça e quinta, ou vou fazer 4 treinos curtos, tipo segunda e terça, quinta e sexta, ou que seja sábado, enfim, com o mesmo volume.
Que treino é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando de um treino semi-específico, um treino de finger ou um treino de campus board. Vamos ver o que eles organizaram aqui, então. Então, como é que era? Ó, fizeram as avaliações, escalaram 2 boulder antes, para depois escalar novamente e ver se conseguia ter um desempenho melhor nos boulders. Avaliaram a força e a resistência desses escaladores, tanto de membro superior quanto de flexores de dedo, aqui na taxa de ativação de força dos flexores de dedo, para ver se aumentava a força, a velocidade ou a força pico, né? A velocidade com qual você imprime a força no reglete, a resistência no campus board também. E o treino. O treino tinha 4 séries de 4 exercícios. E os exercícios envolviam força e hipertrofia. Então, nós já entendemos mais ou menos a distribuição do volume e intensidade em exercícios de 2, 3 movimentos e exercícios de 10, 12, 15 movimentos, quando se fala em treino de força e hipertrofia. Outro cuidado que os artigos têm bastante quanto ao tamanho do reglete, precisa de um ajuste contínuo no tamanho desses regletes para que o treino tenha intensidade, né, referente ao método que se quer usar, pressupondo que quer adaptações referentes a essa intensidade, enfim. O que aconteceu com esses 2 grupos? O grupo que treinou 4 sessões na semana melhorou a velocidade com que essa força era realizada no reglete. Ou seja, o começo, os primeiros 200 milissegundos após o treinamento, essa força já estava mais alta. A força máxima não melhorou, mas a taxa de ativação de força em 200 milissegundos melhorou. Quem fez 2 sessões longas melhorou mais no boulder e na resistência. No campus, fizeram testes de resistência do tipo subir e descer consecutivamente até o cansaço, né? Até a fadiga. E esse grupo que treinou 2 sessões longas tiveram adaptações relacionadas mais à resistência. É bem legal a maneira que o professor discute isso e as respostas fisiológicas relativas ao método, né, usado no treino. E por último, o treino, outra coisa que acontece com a gente também, outra pergunta que a gente se faz, o professor Modernache também da Alemanha, tem 2 artigos dele que fazem parte da revisão dos 12 artigos selecionados pelos autores aí dessa revisão de artigo. Bom, vamos falar de um deles, no qual ele usou boulderista de elite, dividiu em 2 grupos. O clássico, né? O grupo que fez força e hipertrofia específico, boulder, de 3 a 10 movimentos, força ou hipertrofia. E o grupo que fez fingerboard, também força e hipertrofia, exercícios curtos de 2 a 3 movimentos, até exercícios de 10, 15 movimentos aí, 10, 12 movimentos. Então, o específico, antes disso, avaliou esses escaladores na força de preensão no dinamômetro, na resistência em pinça, reglete, abaulado, teste intermitente, fica 8 segundos, descansa 3, em reglete de 30 segundos, enfim, dá uma olhada lá no artigo, é bem legal os testes que eles fizeram. E aí vamos para o treino. Quem treinou específico fez de 25 a 35 boulders, 5 minutos de descanso, 3 vezes por semana. Quem foi para o fingerboard fez segunda, quarta e sexta um treino de fingerboard, aí realizando barra, isometria 90 graus, a 120, a 180 graus. Enfim, ele fez uma série de exercícios que envolviam força e hipertrofia à carga. E também sempre a preocupação com o tamanho do reglete para que o exercício esteja dentro da proposta do método, né? Que nós buscamos as adaptações fisiológicas relativas àquele método para ver se há uma melhora no desempenho, enfim. Essa preocupação sempre
Sempre tinha. E o que que aconteceu com esse pessoal depois das semanas de treinamento das 4 semanas? Fingerboard, de acordo com os autores, melhorou mais. Eles melhoraram na resistência de pinça, baulado, reglete, mas o fingerboard aumentou a força no dinamômetro, aquele que não é tão específico devido ao gesto. E melhorou no intermitente finger hang, riscado em vermelho aí embaixo, que é o teste de 8 segundos pendurado, 3 descansando, o máximo que você aguentou, e eles aguentavam 77 segundos antes do treino. E agora eles já aguentam 103 segundos. Eles melhoraram em relação a eles mesmos e melhoraram em relação aos boulderistas. Isso daí que os autores sentam a discussão. Então, de acordo com achados desse estudo, 4 semanas de treino de fingerboard é altamente eficaz no aumento de força de mão e resistência para escaladores de boulder competitivo. Inclusive, eles falam que o treino de boulder não é eficiente para aumento de força de mão, né? Uma das conclusões deles. Então, aqui estão 3 artigos, 3 ideias dos 12 que eles relacionaram e fizeram uma estatística para saber o quê? O poder do efeito dessas respostas. Sim, houve melhora? Houve. O quão relevante essa melhora foi para eu poder dizer que o treino é efetivo, o método é efetivo, o método usado e específico, semi-específico, variando com a especificidade do exercício e o método que você abordou. É isso que os autores fecham, né? Discutem. Vamos lá, deixa eu falar uma... Eu anotei aqui para não sair muito do tema. Vamos na conclusão direto dos autores desse artigo. Não conseguimos achar quaisquer métodos de treino e parâmetros mais eficientes para melhorar a performance. Eles não sabem dizer se vou treinar força, hipertrofia ou endurance. Semi-específico, específico ou inespecífico. Para o desempenho esportivo da escalada. Eles foram apenas capazes de identificar tendências. É o que eles trazem para a gente. São as palavras, né? Essa heterogeneidade substancial dos testes, a alta complexidade dos movimentos de escalada são as razões pelas quais os efeitos, o tamanho do efeito em relação ao desempenho da escalada precisa ser tratado com cuidado, ou seja, o quão relevante foi aquela melhora. Eu posso usar aquela melhora para fazer uma cama, para dizer, olha, esse treino é relevante para esse fator e para esse ganho. Então, o que eles usaram? Essas figuras mostrando cada grupo. Aqui não são os artigos, né? Número 12, pode ver que tem 2 vezes, número 40, riscado em vermelho. Então, é cada grupo que o artigo treinou, tratou, fez pré e pós, e o quanto o poder desse efeito é diferente de zero. Ele é maior que zero, a média. Porém, quando olha o desvio não é diferente de zero. Então, poucos artigos, aliás, apenas um, que é o 17, que eu não consegui, porque eu acredito que ele é um trabalho de conclusão, uma tese, provavelmente. Eu não consegui baixar esse artigo de 1997. Ele foi diferente de zero. E o que a autora chama atenção para isso? Ela fala, olha, foi diferente de zero, mas temos que analisar com cuidado, porque eram escaladores iniciantes. Aqui está escrito assim, ó, beginners no 17. O último, aqui embaixo. Né? O 11 e o 40 eu apresentei para vocês, que estão grifados em vermelho. O 40 é o segundo do professor Stien, e o primeiro é do professor também da Noruega, o professor Herman. E pode ver que teve uma melhora, porém essa melhora não é diferente de zero. O único que foi diferente de zero, os autores chamam a atenção, que eram iniciantes, recreacionais, beginners, está escrito aqui. Logo, ele tem uma melhora
ele tem um ganho maior, né? Menos treinado, mais fácil de treinar. Upper Limb Straight Endurance também é outra coisa que os autores chamam a atenção, né? Que tem que ser analisado com carinho. 4 treinos aí, 4 grupos tiveram o poder estatístico diferente de 0. Porém, 2 deles também são feitos com escaladores recreacionais. O que dá um poder de efeito maior devido a ser pouco treinado e ter bastante a ganhar. Então, os autores falam, olha, isso aconteceu, mas olha com cuidado. Isso pode ser explicado pelo fato de que o tratamento que visa melhorar a resistência de força em membros superiores, todos incluíam exercícios semelhantes ao teste. Essa é outra coisa bem interessante que o autor chama atenção. Por exemplo, a pessoa que o primeiro artigo que eu mostro para vocês, eles fazem um treino e um teste totalmente diferente. E esses daqui que tiveram a melhora na resistência de membros superiores, eles fizeram tantos os exercícios todos os dias que fizeram as sessões, quanto o teste igual. E aí tem um efeito da especificidade, por isso que tem que olhar com calma. Peraí, ele responde bem, por que ele responde melhor que o outro? Olha, tem um efeito da especificidade, ele faz o mesmo gesto motor, tanto para o treino quanto para a avaliação. Que mais que ela fala aqui também que é interessante? Como já observamos para as demais variáveis dependentes, uma tendência para misturar treinamento de força máxima e hipertrofia pode ser observado. No entanto, esses resultados devem ser tratados com cautela, pois alguns dos grupos de tratamento, né, treinamento dos estudos, mostrando maiores ganhos de efeito, incluíam iniciantes e intermediários. Sim, ela defende o treinamento de força e hipertrofia, mas com cuidado, ainda não tem o nível de evidência para falar, por exemplo, para nível intermediário, avançado, elite, alta elite. Sim, temos um nível de evidência, mas para iniciantes. A força máxima de membro superior, maximum upper limb straight, o artigo 40, é o segundo que eu mostrei para vocês aqui, a força máxima, e é feito com escaladores avançados. Foi medido apenas por um estudo, né? Não foi diferente. Então, o treino relacionado à hipertrofia e força dinâmico semiespecífico para ganho de força máxima de membro superior, ele ainda não tem uma base científica para a gente falar qual seria a nossa abordagem. Nós ainda estamos tateando, assim como o Upper Limb Power, ou potência de membro superior. Então, você pode ver aí que nenhum tratamento foi diferente. Essa potência pode estar sendo medida no Campus Board, ou aqui, como estão nos artigos, o 40 que eu trouxe para vocês com a TDF, com a taxa de ativação de força, no qual ela melhorou nos primeiros 200 milissegundos, mas a força máxima desse escalador não melhorou. A força máxima é outra coisa que os autores trazem para a gente. Deixa eu só ler uma coisa da hipótese deles aqui, ó. Nossa hipótese de que o benefício tanto para boulderistas quanto para escaladores esportivos aumenta com o aumento da especificidade do programa de treinamento foi apenas parcialmente confirmada por nossos achados. Essa é outra questão interessante que eles trazem. Buscava-se essa ideia de treinamento, de quanto mais específico for o treinamento, melhor vai ser a transferência para o desempenho. Igual eu acabei de justificar, eu não, os autores, né? Você faz um treino com exercício e testa com o mesmo, com certeza você vai ter um desempenho melhor pela uma série de adaptações que acontecem ao longo do treinamento. E
essa questão eles não conseguiram fundamentar, era o que eles buscavam, que quanto mais específico o treinamento, melhor. Porém, olha, tem que, como eles dizem para a gente, olha, com cuidado, isso está relacionado com os testes utilizados. O que o teste avaliava? Então, tudo isso dá uma dimensão para a gente muito interessante, porque parece que o nível de evidência é pouco, tanto é que as palavras que os autores usam aqui são esses. Nós podemos falar de tendência, nós não podemos falar de um corpo de evidência de nível A, por exemplo. Alguns artigos randomizados sobre algum tema, pode ver que a maioria do que eu mostrei para vocês aqui, o poder de efeito, não era diferente de zero, que é o que os autores aqui o tempo todo estão discutindo. Diferente para força máxima, hipertrofia, endurance, específico, semi-específico, inespecífico, e eu achei tudo isso muito interessante, engraçado. Por quê? Porque um esporte que chegou no nível da escalada, hoje já é um esporte olímpico, um nível de evidência tão baixo, né? Poucos artigos, pouco estudo. Eu presumia que houvessem mais estudos, mais nível de evidência há, e há tão pouco no meio de tantas pessoas já hoje em dia vendendo treino, falando, e tanta produção em treino, mas produção científica, mostrar o milagre, né? Não só falar dele, eu vi muito pouco, pouquíssimo, de acordo com esse. Enfim, vamos ficando por aqui, vamos trocar ideia. Eu gosto muito do assunto. E manda notícia, dá um like se gostou, escreve alguma coisa. Eu vou deixar as referências todas embaixo aqui, só a referência da Kaja Lager, porque tudo que eu discuto são artigos que eles trazem nas referências deles. É legal ler todos ali, né? Todos os artigos que ele fala, para ter uma dimensão legal do treinamento, muito legal. Todos ali valem a pena. E é isso aí, um grande abraço. Eu fico por aqui. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E nos vemos.